Pessoal, bom dia! Uma vez mais aqui, Luti Ramos. Hoje no nosso dia 15 do Eu Sou o Alquimista da Minha Vida. Como pode melhorar? Espera aí que eu vou limpar aqui a câmera, porque outro dia eu achei que tava bem embaçado. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô um pouco mais tarde, eu tô bem cansadinha. Ontem eu tive uma classe de barras linda e acordei cansada. Não consegui fazer a live de espanhol ontem, vou fazer hoje. Mas estou aqui firme e forte para compartilhar com vocês. Assim, minha cabeça tá pipocando um monte de coisa para trazer para vocês hoje. Coisas lindas e maravilhosas, e ferramentas incríveis para criar mais consciência para nós. E eu queria, antes de tudo, antes de falar a ferramenta e tal, eu queria contar uma historinha. Em Axis, o Gary tem uma... Bom dia, Lulu! O Gary tem uma ferramenta que é não conte histórias, não repasse histórias, não escute histórias. Na verdade, ele fala isso sobre as historinhas que a gente conta para nós mesmos, né? Os traumas, os dramas que a gente tem, que a gente carrega. Hola, Remodelaciones Panamá. Em espanhol estaremos a las 5:30 da tarde se quer acompanhar-nos. Muitas gracias por chegar. Então, gente, essa história que eu vou contar agora não é uma historinha assim de, tipo, que normalmente a gente conta essa história triste, a história alegre e da nossa vida, do que passou, e a gente fica preso. Tanto a história triste quanto a história alegre é uma forma de nós estarmos aprisionados no passado. Como assim, Lute? Pelo amor de Deus? Sim. A história triste é onde você fica revivendo aquilo e perpetua na sua vida. E tudo que você cria tem isso como um ponto de referência. A história alegre é quando você fala assim, eu tive isso. Foi com vocês aqui que eu fiz essa ferramenta, não foi? Que era da Simone Milassas. Foi ontem, foi isso mesmo. É que é tanta coisa que tá acontecendo, gente, que passa um dia, eu já não sei mais o que eu fiz ontem. E é isso, eu tive isso, é uma forma de você ficar lá na historinha também, né? Que é como se você impede de ter isso no futuro. É como se você decide que você só teve no passado. E no futuro você não pode ter mais. E aí sua vida também é criada e baseada nesse ponto de vista seu. Então eu quero falar hoje sobre o alinhar, né? A ferramenta que eu queria trazer é essa. Concordar, resistir e reagir. Que são as faces do julgamento. O julgamento, ele tem todas essas carinhas aí. Ele reage, é reação, resistência... E alinhar e concordar, né? Mas enfim, eu quero contar a historinha que não é uma historinha minha, não é uma historinha triste, não é uma historinha alegre. É só um conto metafórico para vocês perceberem o que acontece se a gente se alinha àquilo que não cria para nós, tá bom? A historinha é o seguinte. Tinha um burro preso com uma corda em uma árvore. E ele era de um sítio. O diabo foi e soltou o burro. O burro foi na horta do vizinho e comeu toda a horta do vizinho. O vizinho veio reclamar com o dono do burro e começou a brigar com ele. E eles começaram a se debater e brigaram fisicamente. Tiveram uma luta. E machucou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, com muita raiva, foram lá tirar satisfação na casa do vizinho. E quando eles estavam tirando satisfação, os filhos do vizinho vieram intervir e acabaram que tinham uma arma e atiraram no filho do dono do burro. O dono do burro, com muita raiva, pegou uma arma, foi lá e atirou no vizinho e matou o vizinho. A mulher do vizinho foi lá na outra casa e matou a mulher do dono do burro. E no final, foi uma tragédia completa. E perguntaram pro diabo: Diabo, por que você fez isso? E ele vira e responde: O que eu fiz? Eu só soltei o burro. Essa historinha, gente, eu acho ela incrível. Pra gente ver como que, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa
que a gente acha que está errada, ou que a gente não gosta, ou que prejudicou a gente de alguma forma, e a gente entra na reação, na luta, o que a gente cria? Energeticamente, o que a gente está criando? Toda vez que você faz uma coisa muito significativa, todas as vezes que você se alinha e concorda com alguma coisa, todas as vezes que você não faz uma pergunta e não olha para isso desde um espaço assim, uau, ele comeu minha horta, eu vou prender o burro e vou avisar o vizinho. Ele podia chegar no vizinho e avisar o vizinho, olha, seu burro estava solto, comeu minha horta toda, e agora? Como que a gente vai resolver isso? O vizinho podia até reagir, resistir e criar uma briga a partir dessa atitude do que estava disposto a criar algo mais grandioso. Mas ele também podia seguir na briga. Então é para que vocês percebam que a escolha é sempre nossa. Está nas nossas mãos. Não desista nunca de você. E saiba, se tiver alguém soltando um burro aí na sua vida, faça perguntas sobre isso. Que a ação se requer aqui, que consciência se requer aqui. O que eu posso fazer aqui que vai criar mais? Tá bom? E uma pessoa muito querida me fez uma pergunta em privado sobre quando, por exemplo, ela teve uma questão, ela procurou uma pessoa para fazer alguma coisa. Ela ia comprar um produto dessa pessoa, que acho que era uma sessão. E no dia ela não pôde, desmarcou. E depois ela percebeu, a pessoa fez um comentário e ela sentiu que foi pra ela, como tipo assim, é das pessoas que sempre usam dinheiro como desculpa e aí não escolhem. Isso existe muito, tá, gente? Tem muita gente que joga uma energia, desculpa, rolei a língua, de indireta pra nos fazer errados. E os nossos corpos percebem indireta. E o que a gente faz? Sobe barreiras. Bom dia, Cleuzinha. Bom dia a todos queridos que estão aqui comigo hoje. E então a gente, naturalmente, quando você percebe uma indireta, que indireta é uma direta falada de uma forma diferente. Aí se você disser assim, eu tô louca, eu não vou prestar atenção nisso. Gente, será que essa pessoa tá falando isso pra mim? Ou então, gente, será que é eu que tô julgando a pessoa porque ela tá falando pra mim? O que você sabe sobre isso? Então, indireta, a gente percebe quando é pra gente. Porque a energia, ela é direcionada pra você. E o seu corpo sabe. O que eu faço com isso? Então, Lute, pelo amor de Deus. Quando você percebe uma indireta, pergunte qual é a minha verdade. Verdade, eu sou isso? Porque quando você resiste à indireta e ela te incomoda, de alguma forma você está concordando com ela. É como se você estivesse alinhando ao ponto de vista daquela pessoa. Ai, será que eu estou fazendo isso? E se você estiver fazendo isso, tá tudo bem. Que tal você usar essa indireta a seu favor? Olha pra indireta. Ok, a pessoa me jogou uma indireta. Esse dia que eu tô contando pra vocês, que meu esposo começou a falar um monte de bobagem pra mim. Ele tinha passado do álcool, da parte boa, né? Eu só recebi. É verdade o que ele tava falando sobre mim? Pra mim, não. Então, é somente um interessante ponto de vista. O que é que eu vou escolher? E aí foi muito engraçado, porque eu e minha filha começamos a fazer. Eu falava, Sofia, tranca a porta. Esconde a chave do carro, não deixa ele sair. Mas foi muito mais desde um espaço de aventura do que do drama que eu já vivi muitas vezes. Do quanto eu sofria com isso quando isso acontecia. Claro, não é uma coisa constante na minha vida, mas já aconteceram algumas vezes. E eu não sabia lidar com isso. Eu lidava com isso desde uma forma que eu me colocava diminuída até a última gota. Tipo assim, eu sou tão legal, como essa pessoa pode estar sendo assim comigo? Por que essa pessoa faz isso? E, gente, na verdade, a pessoa tem consciência, ela passou do limite.
É só isso que aconteceu. Ela passou do limite. Agora, eu vou pegar esse passou do limite dela e vou concordar com tudo que ela tá falando sobre mim, ou com tudo que ela tá fazendo que não tem nada a ver. É a insanidade. É igual você brigar com uma criança porque ela tava de 1 ano de idade, por exemplo, porque ela esbarrou em um vaso da China que você tinha na sua casa e o vaso caiu e quebrou. Você vai xingar a criança? Tem gente que xinga, né? Tem gente que faz isso. Mas não é insano? E quando uma pessoa passa do limite do álcool, por exemplo, e começa a agir de uma forma maluquinha, não agradável, você vai se alinhar a isso. Agora, lógico, gente, existem pessoas que passam por isso desde um espaço de um abuso extremo, que sofre violência física. Isso é violência psicológica, sim. Não vamos dizer que não é, porque é mentira. Não vamos tampar o sol com a peneira, né? Não é isso que a gente está fazendo aqui. Mas, ok, se você não se alinhar a isso, se você tiver consciente de você, essa violência psicológica não pode te levar para esse espaço de menos. Você pode lidar com isso. Existem casos extremos de violência psicológica. Não é sobre esses casos que eu estou falando aqui nesses 10 segundos. Eu estou falando sobre coisas que nós podemos lidar no dia a dia de uma maneira muito leve. Olá, mamita, bem-vinda, querida. Mami, yo hago estos lives a las 5:30 de la tarde em espanhol, se te quieres acompanhar, está bem? Te quero, meu coração. Saludos a toda a família. Então, gente, é isso. Por exemplo, quando você tem uma coisa que é extrema, você tem que estar mais consciente disso. Convido pessoas que estejam vivendo situações muito extremas e que não conseguem sair delas, porque, gente, eu estava vendo um documentário que eu falei pra vocês, eu nem compartilhei com vocês, essa semana, com a Nath, minha amiga, de a manipulação psicológica e emocional era tão grande que as pessoas se convertiam escravas daquela criatura. Literalmente, elas não conseguiam agir. É tipo, sabe passarinho quando tá preso numa gaiola e você abre a gaiola e ele não sai? Ele não sabe. Acontece isso. Que pena que acontece isso, mas acontece isso. Então, gente, se você tá num lugar, numa situação que você não tá conseguindo sair dela, e que você se acha o culpado por isso, ou culpada por isso, pergunte qual é a verdade que eu não estou vendo aqui. E de alguma maneira, assim, eu convido vocês a uma sessão de barras. Esse mês tem muitas sessões gratuitas, que é o mês da campanha Você Não Está Sozinho. Então, que tem pessoas por aqui querendo te contribuir. As barras te dão espaço na mente, fazem ver muitas coisas, acompanhem lives. Hoje em dia tem muito conteúdo gratuito na internet, de pessoas que podem contribuir com você, que você percebe, uau, isso aqui tá fazendo sentido, eu tô vivendo isso. Como eu mudo isso aqui? Então, assim, eu tô trazendo alguma coisa aqui que é uma coisa mais dia a dia, ok? Dentro de um padrão, que tem abuso, sim, mas não é de um padrão extremo, tá? Para que isso não fique confuso e as pessoas acharem que não tem nada a ver, ou, tipo assim, que é como desmerecer ou não olhar para aquelas pessoas que estão numa situação de escravidão do abuso, que são escravas do abuso, ok? A Cléo tá fazendo um comentário aqui, ela sofre muito quando ela recebe uma ofensa. Mas já consegui muitas vezes olhar para a pessoa e falar comigo mesmo, o problema está em você, lide com isso você. Sim, Cléo, obrigada por trazer isso, muita contribuição para nós que estamos aqui agora, porque isso daí, vou te fazer uma pergunta, você percebe a reação aí? Percebe a reação? Eu olho para a pessoa e falo para mim mesmo, o problema está com você. Você percebe a separação? Tá errado? Não.
Tá certo? Não. Eu pergunto, o que que isso está criando? Isso está amenizando, dissolvendo essa energia pesada? Ou isso eu continuo sentindo aquela ofensa em mim? Ela continua me cutucando durante o dia, amanhã eu lembro dela, na semana que vem eu falo, puxa vida, por que uma pessoa fez isso comigo? Eu vou explicar para vocês uma coisa muito interessante. Quando não tem julgamento, quando não tem reação, resistência, quando você não tá alinhando e concordando desde o espaço de eu vou concordar para não brigar, ai, deixa pra lá. Tudo isso daí tem uma carga emocional ou um sentimento de pensamento aí. Quando você realmente está no espaço dissolvido dessas energias, não tem carga. Claro. Não tem carga. Como assim programa? Que programa? Ah, o programa, o documentário. Eu vou pegar o nome do documentário, gente, com a Nath hoje e vou compartilhar com vocês. Eu não sei o nome dele, porque eu fui trocar barras com ela e um facilitador, que é o Anthony, que é um facilitador super famoso. Ele é, inclusive hoje em dia, ele dá classe de Sinfonia de Possibilidades com o Dan. Ele tá dividindo a classe com o Dan, só ele e o Dan no mundo. E a Nath estava numa classe dele, que ele disse, corra suas barras assistindo esse documentário. Gente, o negócio é pesado. É pesado, viu? Mas, assim, aí você vê o quanto o abuso psicológico nos torna, muitas vezes, escravos daquilo ali e a gente não consegue sair. Tem um livro que é da doutora Lisa Kunen, que é uma facilitadora de Access, queridíssima, maravilhosa. Ela tem vários livros muito bons, mas ela tem um que se chama A Jaula Invisível do Abuso. Saindo do Abuso. Eu tenho esse livro, só que ele tá no Brasil. Eu não tô com ele aqui. Eu vou procurar o livro também e vou mandar pra vocês. Esse livro é muito bom. Existem uns processos de Access, eu não sei se vocês já escutaram. Inclusive, a Silvia Puentes vai estar no Brasil dia 15 e ela dá esse processo. E só a única coisa que eu tenho que fazer é ouvir um áudio 30 vezes, que se chama O Abraço do Abuso. É um processo, como uma sessão privada, onde você vai ouvir esse áudio 30 vezes, não tem que ser 30 dias, não. Você pode ouvir mais de uma vez por dia, pode ouvir dormindo, não tem problema. É em inglês, você não tem que entender, mas é de uma classe do Gary sobre isso, sobre abuso. E se vocês até quiserem agendar a sessão com a Silvia, eu posso ver quanto que tá custando, se ela tem agenda, que bom, eu sou suspeita, né, de falar da Silvia, mas tudo bem. E é muito interessante esse processo, chama o Abraço do Abuso. É para te liberar de todos os abusos que você sofreu, uns que você nem se dá conta. Mas voltando para a Cleo, esqueci não, tá, Cleo? Quando você recebe uma ofensa e ela te fere, de alguma maneira ela fica em você, você tá recebendo, você tá resistindo. Eu não sei se você estava comigo, Cleo, na live que eu falei sobre receber a quem pertence isso, como que eu devolvo algo que eu não recebo, mas eu vou repetir aqui, porque eu acho que isso é muita contribuição para todos nós aqui, até para mim também. Quando você não recebe alguma coisa, você cria uma barreira, você cria uma resistência, é como se você congelasse. Imagina você sendo água e você se torna uma parede de gelo. Imagina que essas ofensas, que são julgamentos, críticas, ou seja lá o que for, não precisamos dar nome a isso, alguém te envia esse julgamento. As indiretas são isso também, viu, gente? Duvidem não. É isso também. Quando a pessoa quer te falar uma coisa, ela baixa as barreiras dela e ela é totalmente vulnerável e vai ser sincera com você. Mesmo que você não goste do que ela diga. Agora, quando é indireta, a pessoa tá tentando te controlar e ela vai te controlar se você se alinhar, tá? Sandrita! Olá, meu coração, bem-vinda. Então, vamos lá. A primeira coisa é baixar as barreiras, mas no sentido assim, não é falado.
Falar vai te ajudar na prática. Igual quando você aprende a dirigir, tá? Pode ser fala mental, pode ser fala em silêncio. Baixando as barreiras. Mas não adianta você só baixar as barreiras e não receber, porque é assim, ó. O que acontece? Você baixa uma barreira e sobe outra em seguida. Gente, meu telefone ficou meio escuro. Se eu tiver escuro, vocês me avisam. Então, você não tá recebendo. E, na verdade, aquilo vem como se fosse uma faca, uma espada. Como se fosse uma espada. A primeira vez que a ofensa vem, que você sobe a barreira, paf! Bate na sua parede de gelo. Você congelada ali, solidificada, dura, te trinca toda. Aí você fala, não, vou baixar essas barreiras. Aí você dissolve. Só que aí você sobe outra atrás. Então aquilo continua te machucando. A ideia é... Eu fiz um exercício invenção minha, viu, gente? Não é de Axis, ou seja, tem um quê de Axis, mas é uma invenção Lutz. Se funcionar pra vocês, vocês usem. Pra mim funcionou demais, que foi o dia que eu recebi a raiva do mundo. Ai, que linda, Sandra! Sandrita está contando a nós outros que ayer, que ontem, ela fez a classe de processo corporal corrigindo a visão. Está felicíssima. Ai, esse processo é maravilhoso. Gente, ele não só corrige a visão física, como a visão de qualquer coisa que você não está disposto a ver. Use e abuse, Sandrinha! Então, gente, a ideia é... Eu vou então falar o exercício que eu usei comigo. Repito, não é de Axis, foi eu recebi essa informação como uma contribuição para mim. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Que consciência se requer aqui? E aí, foi o que eu fiz, seguindo a energia, tá? Não é uma coisa que eu aprendi em lugar nenhum. Quer dizer, de tudo que eu aprendi, parece que eu tirei um pouco de coisa e veio. Tá? Uma coisa que... Eu falei, tipo assim, ai, o que eu faço agora? Eu tô me sentindo uma raiva, vou tomar um copo d'água. Foi meio assim. Essas coisas assim. Digna querida, bem-vinda. Estos lives estão em espanhol a las 5:30 da tarde. Se quer acompanhar-nos em espanhol também, está bem, querida? Bem-vinda. Então, o que eu fiz? Eu tinha recebido uma ofensa de umas pessoas que eu tinha enviado uma promoção. Foram 2 pessoas que ficaram muito bravas comigo, foram muito grosseiras. Elas poderiam ter sido mais amáveis? Sim, mas a escolha delas não foi essa. Isso tem alguma coisa a ver comigo? Não. Tem a ver com elas. É o ponto de vista delas que eu tô super errada, que eu tô fazendo uma coisa muito mal. E aí elas me ofenderam mesmo, assim, bem... como se eu estivesse invadindo a vida delas. E tipo, obrigada, já vou sair de mais um grupo. Meio tipo assim, sabe? Bem bravas mesmo. E eu fiquei mal, porque eu achei que eu tava errada. Eu alinhei, né? Achei que realmente eu não devia ter feito isso, podia ter perguntado. Mas eu nem sabia, elas estavam nos meus contatos. E pra mim, que eu conheço muita gente. Eu vou tantas classes, tantas coisas, eu pego o telefone de todo mundo. Pra mim, eu estive em algum lugar com elas, em algum momento, e salvei o número. E aí, enviei. Ok. Tem gente que acha certo, tem gente que acha isso errado. Convido vocês que achem isso errado a pedir a pessoa, olha, não manda mais, por favor. Muito obrigada. Pronto. E a pessoa que tá do outro lado, que tá enviando alguma coisa pra alguém, e a pessoa pede pra você não enviar, não se chateie, simplesmente permita isso. É normal. Por que as pessoas não podem dizer o que elas não querem? Muitas vezes a gente não diz o que a gente não quer porque a outra pessoa vai ficar chateada. E foi o que aconteceu comigo, eu fiquei chateada. E por que eu fiquei chateada? Porque o meu ponto de vista é que a forma que ela me disse não é errada. E aí é julgamento. E se eu puder permitir que ela seja o que ela for, independente do meu ponto de vista, eu posso olhar para aquilo e falar, uau, isso precisa ser assim. Não, posso. Eu posso reconhecer que a energia disso não é leve. Posso. Agora, quando eu coloco um padrão de certo e errado, eu já polarizo tudo e não percebo uma possibilidade diferente. Ai, Camila, linda, obrigada. Camila tá falando, me coloque em tudo seu sempre. Obrigada, querida.
Obrigada por isso. E é isso. Então, assim, eu procuro não ser demais, né? Procuro fazer perguntas se isso vai contribuir para as pessoas. Às vezes eu mando, às vezes não. Quando eu mando é porque eu tô sentindo que tá leve. Mas às vezes a gente cai, né? Não percebe que alguém ali não iria receber. Mas enfim. E aí eu acordei no outro dia, assim, meio mal também. Olhei, aí eu acordei que tava o sol nascendo, um dia bem bonito. Olhei para aquele sol, assim, respirando fundo, mas com aquela barreira alta, né, Cléo? Tipo assim, a coisa tava ali. E eu tentando devolver quem pertence nada e não conseguia devolver. E aquilo me incomodando. E meu marido, ai, Lute, que bobeira. Tem nada demais nisso. Você não tá... E eu não tava vendendo nada, era um convite para um Zoom gratuito. Olha isso. Bom, mas enfim. E aí, gente, olhei para o céu e me veio uma voz do meu ser, é o meu ser falando comigo. Como você pode devolver algo que você não recebeu? Uau! Aí eu baixei minhas barreiras, usei essa ferramenta de Access, realmente, todas. E disse pra mim mesma, Lute, abre seu coração agora. Abre. Eu já fiz essa prática aqui, mas vou fazer de novo. Abre seu coração. Eu falando pra mim, tá? Olhando pra lá, pra natureza. Pro sol, nascendo. Abre seu coração. Baixa as barreiras, abre o coração. E fui abrindo o coração, abrindo meu coração. E comecei a dizer pra mim mesma, agora recebe todo o ódio do mundo inteiro. Gente, Sandrita tava aqui, deu até dor no estômago, não foi? E aí aquilo vinha, só que, gente, você não é filtro. Existe um espaço entre as suas moléculas, nós somos 99,99999% espaço. Se você se solidifica, você comprime o espaço e as coisas não podem atravessar você. Quando você se expande, quando você abre, o que acontece? O espaço entre as suas moléculas aumenta, energético. E que tal se dentro nesses espaços, entre as suas moléculas, o universo não está trabalhando para transmutar toda a insanidade em consciência e você devolve, abre atrás. Aí eu abri atrás. Abre nas minhas costas como se fosse um tubo. Do meu coração, aqui, se eu tivesse um tubo, que simplesmente era um buraco. Abriu. E saía do outro lado. E as minhas moléculas, entre o espaço delas, eu percebia, tipo, o universo, trabalha aí no espaço. E aí eu podia devolver com consciência quem pertence. Então, gente, é prática. Ferramentas de Access, como toda coisa na vida, começam a funcionar quanto mais você pratique. Quando você faz uma classe de barras, quem já fez classe de barras aqui, já viu o vídeo do Dan, ou quem é facilitador aqui, ele fala no final, ele e o Gary, o vídeo dos dois, pratiquem, pratiquem, pratiquem. E recebam mais, recebam mais, recebam mais. A prática é o que vai te fazer mestre. E toda vez que você está tentando ser normal, igual a todo mundo, ser bonitinho, ser isso e aquilo, o que está acontecendo com você? Você está funcionando desde a norma do mal. Normal. Não existe um normal, gente. Quem seja natural, desde a sua natureza. Conheça a sua natureza. Alimente, nutra aquelas coisas da sua natureza que contribuem com você, que contribuem com o planeta inteiro. Alimente esse seu lado de contribuição e dissipe, transmute esse outro lado que todos nós temos, que é a história dos dois lobos lá, né? Quem já ouviu sabe. Eu vou contar aqui. Que vai dissolvendo aquilo e vai melhorando aquilo ali. Como isso pode melhorar? Isso, Lu, como pode melhorar? A Lu tá comentando aqui que tem alguns dias que ela acordou com uma voz dizendo: todo mundo tem uma adaga. E tô na pergunta: todos nós temos uma adaga. Como que nós vamos usá-la?
Obrigada por isso. Como você vai usar a sua adaga? Que maneira que você vai usar isso? A adaga pode ser uma arma e pode ser uma ferramenta. E é o que eu estava falando antes, quando eu estava contando da minha aluna, que a pessoa começou a jogar indireta para ela. Gente, se você se solidificar, a indireta são adagas de pessoas que estão usando a ferramenta como arma. E se você reconhece que isso é uma arma, o que você vai fazer? Se defender? Por favor, não. Pergunte que consciência se requer aqui, como eu posso mudar isso. Porque se você começa a se defender, você vai ser perseguida por isso o resto da sua vida. Você vai todo dia lembrar disso. E a adaga tá lá, apontada para você. E cada vez que você lembra disso, a adaga tá ali apontada para você. Então é lidar com isso. Ah, Lúcia, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que falar com a pessoa. Não, é só você tá consciente do que é. Você tá consciente que ele tem isso. O que você vai fazer com isso? E faça perguntas. Em lugar de julgar a pessoa que está fazendo isso. É uma escolha dela, você não tem nada a ver com isso. Nada, não é seu problema. Porque se isso se transforma no seu problema, você vai levar ele com você. E vai colocar esse probleminha na sua mochila. Vai levar esse probleminha na sua mochila e ele nem é seu. E aí você devolve. Não é seu. Só reconheça, uau, essa indireta é pra mim. Aí é leve ou pesado? Verdade. Põe a verdade na frente. A verdade é leve. Ela é leve sempre. É um espaço de leveza, sabe? De inspiração. Se você vê alguém te joga, é pra mim, você reconhece sim. O que eu faço com isso? Pronto. Agora, se é pra você, e você ficar assim, era pra mim ou não era pra mim? E você ficar com aquela adaga, como disse a Lu, presa aí na sua solidificação, você vai andar o resto da sua vida cheia de adaga por aí. Uma pessoa, um gelo cheio de adaga, não, gente, deixa isso passar. E lembrando vocês, se é uma coisa extrema, se você percebe que é um abuso, convido a vocês a olhar para isso. Se você está sofrendo abusos e às vezes você acha que o abuso, ele é tão... Assista um filme Gaslight do Gary, que a Marilô esses dias colocou o link aqui para vocês. Eu vou até procurar ele de novo, para botar aí no meu Linktree. Vou botar lá, na minha bio. Vocês vão entrar, tá lá o link, vocês podem clicar e ver o filme. Vou fazer isso para vocês. Gente, o abuso, ele é de uma manipulação tão inteligente, por assim dizer, que a pessoa chega a pedir desculpa pro abusador. Ela é como se ela quase pede desculpa. É tipo assim, é a mesma coisa. Você viu o seu namorado com o seu marido, seja lá seu parceiro, sua parceira, num lugar com uma pessoa, você se dá conta que aquilo ali é uma traição. E a pessoa te manipula de uma forma que você pede desculpa pra ela. Isso é abuso. O abuso é assim. Então, se algum de vocês tiver interesse em fazer a sessão de abuso, não sei se vai ter disponível, mas a Silvia vai estar no Rio de Janeiro, 15 de outubro, com a classe de 3 dias de corpo. Não sei que dia que ela vai chegar, já vou até perguntar pra ela. Mas se alguém tiver interesse nesse processo, que é como se fosse uma sessão, tá? Me avisa que eu pergunto pra ela e pra equipe que cuida dessa parte de agenda, se ela tem disponibilidade para esse processo, vale a pena. E também vocês me cobrem, por favor, me escrevam no privado, para eu compartilhar com vocês o livro da doutora Lisa sobre abuso. Porque agora eu fiquei confusa. A Jaula Invisível do Abuso é um título de um capítulo, não é o nome do livro. E eu esqueci agora, não sei se chama O Abraço do Abuso. E então, como eu não tô clara, assim, não tenho certeza, me cobrem, eu posso até postar, fazer um post sobre o livro. É boa ideia. Vou fazer um reels, um postzinho falando sobre o livro, porque realmente é um livro que traz muita liberdade de tudo isso que a gente sofreu e que talvez muita gente está sofrendo e não está se dando conta. Nem está percebendo que é abuso. Ai, Enia, querida!
O universo me respalda. Eina, graças, coração. Vivendo deliberadamente além do abuso. Lisa Cunha. Eu vou... Muito obrigada, querida. Vou até fazer um print aqui, porque eu não consigo copiar, eu acho. Seu comentário. Creio que não. Não consigo, mas eu vou printar, porque eu vou... para vocês, os que quiserem, esse livro tem tradução em português. É maravilhoso, maravilhoso. E é bom também para as pessoas que nem... por exemplo, você pode estar aí agora achando assim, não tô sofrendo abuso, não. E às vezes está e não sabe. Ou se está e não sabe, é uma agenda oculta. E você lê esses livros, faz os aclaradores do livro, traz consciência para você, o que acontece? Você começa a dissolver isso naturalmente também. Não é normalmente. Não é com as normas do mal. Isso é só uma brincadeira, viu, gente? É naturalmente com as normas da natureza. Da sua natureza psíquica. Da sua natureza energética. Da sua consciência natural que você é. Isso é uma consciência. E a normalidade te joga longe da sua consciência. Então, nós não estamos aqui convidando ninguém para ser normal. Aqui é só a gente natural. Oi, Antônio Dimas, querido, bem-vindo. Então, a ideia é essa, gente. Todos os lugares onde você está tentando ser normal, isso aí tá no Jails, em Barras, para quem já fez a classe, pode procurar lá. É todos os lugares onde você está se diminuindo, se colocando menos e acreditando que você pode ser igual a todo mundo. E isso é cortar de você as suas potências e suas capacidades incríveis para ficar igual a um padrão determinado. A ideia é que você não seja igual a um padrão determinado, não. A ideia é que você reconheça o que você tem de diferente, olha para isso e usa a seu favor e não contra você. Uma das coisas mais lindas, e foi o que tornou o Access muito famoso no mundo, foi a questão de autismo. Porque os normais, a nossa sociedade, nós normais, quantas vezes fomos normais e lutamos para ser normais, ou queremos fazer que alguém seja normal, o quanto olhou para o autismo como um problema, e o Access traz o autismo de uma forma tão diferente, que é uma potência tão grande, só que são pessoas que essa realidade é difícil para eles, porque eles estão num outro parâmetro de percepção. E aí o livro do Access para autismo, que é maravilhoso, quem quiser ler, quem conhece alguém que tem um autista na família e quiser compartilhar, chama Você Ensinaria um Peixe a Escalar uma Árvore? O universo deles é como se eles estivessem em água e você na terra. Quando você quer tirar um peixe da água para que ele viva aqui na terra sem colocar ele num aquário, num lugar onde tem água, ele vai morrer. Você mata ele. E é isso que a gente faz quando a gente tira o autista, quer tirar ele do seu espaço e fazer com que ele seja normal. Ou então é colocar ele num aquário pequenininho. Ele é uma potência. Isso eu amo no Access, quando você reconhece as potências das pessoas, independentes delas não estarem num padrão pré-determinado por nós. E pode ir para todos os lugares onde nós fomos, fizemos isso e lutamos para ser isso, né? Aqui a Lu tá fazendo um comentário. A Mentiras do Dinheiro também é dela, maravilhoso, com muitos processos de abuso. Exatamente. Eu tenho esse também. Eu dei de presente pro Dani, pro meu marido. As Mentiras do Dinheiro. Não, ela é maravilhosa. Eu já fiz uma entrevista com ela. Tá em espanhol e inglês. Se alguém quiser, me pede que eu mando o link. E eu vou colocar no YouTube também. A minha amiga vai colocar as entrevistas também dos CFs no YouTube, para que vocês também possam acompanhar essas entrevistas incríveis, com facilitadores maravilhosos, que eu e a Tati a gente faz, normalmente às quartas. Chama The Conscious Talk Time. E é português, inglês e espanhol. Cada semana é um idioma. E normalmente o de inglês é traduzido para o espanhol. E o de português traduzido para o espanhol também. E se vocês quiserem ver...
A Soninha tá comentando aqui que para ela os autistas sempre são puros como anjos. Sim, mas eles não são só puros, eles são potentes. Eles têm uma capacidade não reconhecida muitas vezes. Que é quando a gente olha para aquilo como se fosse um erro, em lugar de olhar para uma capacidade, você fica tentando consertar, em lugar de potencializar aquilo que aquela pessoa tem de grandioso. Só porque ela funciona de uma forma diferente de você. Então, o que a gente faz normalmente? Normalmente a gente... Que é um abuso também, viu, gente? Duvidem não. A gente começa a cortar, a lapidar aquela criatura para torná-la certa. E aí depois nós fazemos assim um montão de criaturas iguais. Pode, POC. Então vamos destruir e descriar agora, usar nossa ferramenta do destruir e descriar, todos os lugares onde nós estamos tratando de ser normais ou fazer alguém normal, em lugar de reconhecermos nossas potências e as potências das outras pessoas. E mesmo essas pessoas que de algum lugar te abusou, te ofendeu, elas também têm potência nelas. Não é radicalizar e transformar aquela pessoa numa pessoa errada também. Na verdade, quando você está consciente, você vê aquilo ali que não contribui para você e dissolve. Mas existe uma parte dessa pessoa que sempre vai contribuir com você. Olha para isso. Que tal se você estivesse disposto a olhar para isso? E aí a pergunta do Gary para isso, quando você está com dificuldade com alguém, é essa. O que eu criaria com essa pessoa que eu jamais criaria separada dela? Que eu posso criar com essa pessoa que eu jamais criaria separada dela. Que aí você começa a dissolver todos os seus julgamentos sobre a pessoa, porque em algum lugar ela não foi uma contribuição para você. Então aqui a gente não generaliza. Essa pessoa é chata, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa é alegre, essa pessoa é boa. Não existe isso. Somos tudo dentro de um ser. Como diz a Lu, todos temos adagas. Adorei, Lu. Então, pessoal, vamos destruir e descriar isso? Então, só agora eu destruo e descrio todos os lugares onde eu tentei ser normal, onde eu lutei para ser normal, onde eu lutei para fazer alguém normal. E todos os lugares onde eu fui e fiz isso, em todas as minhas vidas, em todas as dimensões, em todo o tempo e espaço, consciente ou inconsciente, vamos destruir e descriar agora, minhas queridas. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, curtos, garotos, povos e aléns. O enunciado declarador, como eu já repeti aqui, toda vez que eu falo, você pode encontrar no theclearingstatement.com ou também pode me pedir o link que eu envio para vocês do vídeo do DEM. E hoje ele tá com a Simone explicando o enunciado declarador, que ainda mais agora que tem os povos. E vamos pro nossa querida demanda. Vamos demandar. Lu, repete esse processo do DEM, vou anotar. Qual processo? Isso eu que tô pedindo a gente para destruir e descriar o... Ah, a pergunta. A pergunta é do Gary. O que eu criaria com essa pessoa que eu jamais criaria separada dela? Por isso que eu tenho esses stickers aí. O que criaremos juntos que jamais criaríamos separados? Então, você pode fazer isso sempre, isso te cria um espaço tão lindo, é uma pergunta tão linda, cria um espaço de receber, de permissão, além da nossa mente cognitiva, incrível. O que eu poderia criar com essa pessoa que eu jamais criaria separada dela? Então, vamos lá. Ué, gente, nesse caderninho aqui, eu tenho tanto caderninho, ó, sou a rainha dos caderninhos. Então, vamos lá. Demanda para o universo ser nosso parceiro na criação das nossas vidas. Eu permito que o universo abundante providencie para mim uma multiplicidade de oportunidades, todas projetadas para abranger e apoiar meu crescimento, minha conscientização e minha alegre expressão de vida. E como Gary acrescenta, e seja, porque é isso que você é, uma alegre expressão da vida. Essa demanda está nesse livro, que também tem classes para quem quiser, com facilitadores certificados de 10 chamadas, que é o Como Se Tornar Dinheiro. Esse aqui meu tá em espanhol, mas a capa é igualzinha e a demanda tá aqui.
tá? Vocês leiam, comprem esse livro, façam as tarefinhas dele, que tem vários testes. É bem gostoso de fazer, parece que você é adolescente lendo Capricho. Lembra? Qual é o seu perfil e não sei o que, não sei o que. Não é assim, é um Judez do Espaço completamente diferente, mas vale muito a pena, gente. Em português ele chama Como Se Tornar Dinheiro, é um livro do Gary Douglas, criador de Access. E agora, vamos falar nosso mantra lindo. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E nem sei quantos números eu já fui, mas eu acho que já. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. E é sobre isso, gente, sobre receber e ser o alquimista dessa energia que chega para você. Não esqueçam de olhar para os seus pedidos, eles estão aí. Faça pergunta para eles. Como eu posso atualizar isso com total facilidade? Como isso pode atualizar imediatamente? E se abre. Oi, meu amor, Natália, eu tenho uma amiga que é a Tati, que é facilitadora de barras no Panamá. Vou te passar o contato dela, ela é uma querida, maravilhosa, a Tati. E você pode, se você quiser começar fazendo sessões, agendando uma sessão com ela, ou então, se você quiser fazer a classe é muito mágica. Tem muita coisa boa na classe, tem muitas ferramentas. Você aprende a técnica de barras. Depois que você sai da classe, você pode praticar, pode vender sessões, pode fazer nos seus familiares. Não é obrigatoriamente para isso. Você não vai para uma classe de barras para ser praticante de barras. Você é um extra. Você sai praticante de barras. Mas o que você recebe dessa classe, em termos de ferramentas, tem processos de corpo incluído, é uma classe de um dia inteiro. E assim, gente, eu sou facilitadora de barras, eu não fiz Access para trabalhar com Access, mas é tão maravilhoso, muda tanta coisa na vida da gente, cria tão mais facilidade. E assim, eu acho que se vocês quisessem experimentar, o que isso podia criar para vocês? Natália, me cobra para eu te mandar o contato da Tati, tá bom? Para você agendar com ela, ou sessão, ou classe, e você vê o que você percebe que é mais leve, que vai criar mais para você. Faça perguntas, se abrir seu coração, se você sentir seu ser assim feliz, alegre, expandido, é sim. Se você sentir apertado, é não. E a Camila, isso mesmo, Camila. Ué, é possível, eu tô me organizando para ir para o Panamá na segunda quinzena de outubro. Então, eu já tenho 2 alunas aí. Vamos organizar isso então. Não, a classe não é para você ser profissional. Você aprende, você pode usar. É como uma coisa a mais. É como se eu fosse numa classe de pintura, você vai aprender a técnica de pintar, mas não necessariamente você vai virar uma pintora. Não é isso? É mais ou menos assim. Você vai aprender e você vai fazer isso com isso que você quiser. Tá certo. Ou então pode... Agora, existem sessões ao vivo também. Online também. Não de barras. Barras é só presencial, tá? Mas, enfim, se você quiser... A gente fazer no Panamá, eu tenho 2 alunas já aí que estão me pedindo, eu não consegui ainda. Mas nós podemos combinar essa classe. Vai ser uma honra pra mim dar uma classe pra vocês. E se você quiser uma coisa privada, também pode ser. Não tem problema nenhum. Então, pessoal, olá, Hope. Hope, a minha querida Guadalupe. Buenos dias. 5:30 da tarde, estamos em vivo em espanhol. Está bem, minha querida? Então, gente, deixo vocês aqui com um grande beijo. Qualquer pergunta, as pessoas que me pediram coisas em nome de livro, o link do filme, né? Questão de classe, me escreve, por favor, porque eu não tô brincando pra vocês. Minha vida tá tão, graças a Deus, como pode melhorar, tão movimentada que às vezes eu esqueço. Então, se vocês me escrevem, que eu vou estar pendente de responder todo mundo, tá bom?
Um lindo beijo, um bom início de semana para todos nós. E o que mais é possível. Fiquem com Deus. Beijão.